Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, através da Casa dos Tarefeiros da Última Hora. Vamos assim, nesse instante de pura luz, agradecer ao Plano Maior por mais essa oportunidade, que você possa estar aqui navegando no nosso canal pelo YouTube, para que você possa ter sempre bastante conexões com o Plano Maior, assim como você pode estar entrando em contato conosco através dos telefones que aqui já constam, para que você possa estar agendando os seus tratamentos. E vamos assim, nessa luz infinita do nosso Criador, a agradecer ao Plano Maior por mais essa oportunidade de estarmos realizando este Evangelho e que possamos assim estarmos abertos de corações puros, solicitando a presença dos nossos mentores e amigos espirituais, para que eles já possam ir adentrando em nossa casa, nos harmonizando, retirando de todo e qualquer cantinho tudo aquilo que possa estar atrapalhando a nossa vivência com outras pessoas, que possam retirar a inveja, a doença, a desarmonia, e que no lugar de tudo isso possa ser colocado todas as bênçãos, toda a saúde, toda a plenitude. E assim, eu, Ana Cristina, juntamente com vocês, vamos dando por aberto mais este Evangelho no dia de hoje. Vimos em alguns evangelhos passados, com referência ao retorno à vida corporal, referente ao Livro dos Espíritos. Hoje também vamos falar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, no livro 2, no capítulo 7, que nos fala novamente sobre o retorno à vida corporal. Mas ele nos dá perguntas e respostas bem diferentes daquele evangelho que já fizemos, pois ele nos fala muito sobre como se dá o retorno propriamente dito, como se dá a união da alma com o corpo, nos fala sobre o aborto, sobre as faculdades morais e intelectuais, a influência do nosso organismo, nos fala sobre o idiotismo e a loucura, a nossa infância, as nossas simpatias e antipatias terrenas, e em especial o esquecimento do passado. Vamos falar um pouquinho sobre algumas dúvidas que nós podemos ter com referência a esses questionamentos? Vamos lá! Logo no primeiro item, no prelúdio do retorno, na pergunta 330, a Kardec pergunta: os espíritos conhecem a época em que terão de se reencarnar? Eles apresentem como o cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que devem retomar um corpo, como sabeis que deveis morrer um dia, mas ignoram quando isto acontecerá. Eles também nos falam que mesmo que o espírito esteja bastante feliz na condição que ele se encontra, mesmo desencarnado, não adianta, indefinidamente, cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de avançar. Todos devem elevar-se, pois esse é o destino de todos nós. E também nos fala que nós, espíritos, temos o direito de escolher o corpo ou somente o gênero de vida, as provas. Ele nos fala que nós podemos sim escolher o nosso corpo, porque as imperfeições do corpo são provas que o ajudam no seu adiantamento, se ele vencer os obstáculos encontrados, mas a escolha nem sempre depende dele, que pode pedi-la. E também nos fala que a união do espírito com determinado corpo pode ser imposta por Deus? Pode ser imposta da mesma maneira que as diferentes provas, sobretudo quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha com conhecimento de causa, como expiação.
O espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de uma criança que, por seu nascimento e pela posição que terá no mundo, poderá tornar-se para ele um meio de castigo. E que no momento da encarnação é seguido da perturbação semelhante ao que se verifica na desencarnação, ele é muito maior e, sobretudo, mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão e no nascimento entra nela. E em que momento será que a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo a ele se liga por um laço fluídico que vai se encurtando cada vez mais até o instante em que a criança vem à luz. O grito que então se escapa de seus lábios anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. E vejamos que utilidade pode ter para um espírito a sua encarnação num corpo que morre poucos dias depois de nascer? O ser ainda não tem consciência bastante desenvolvida da sua existência. A importância da morte é quase nula. Frequentemente, como já dissemos, trata-se de uma prova para os pais. E como se explica a vida intrauterina? É de uma planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal, que completa ao nascer com a vida espiritual. E quando a ciência nos dá a oportunidade de verificar que não há mais possibilidade daquela criança sobreviver, por que será que isso acontece? E isso acontece frequentemente, e Deus permite como prova, seja para os pais, ou seja para o espírito destinado a encarnar. E assim eu te pergunto, então há crianças natimortas que não foram destinadas à encarnação de um espírito? Sim, as que jamais tiveram um espírito destinado aos seus corpos. Nada devia cumprir-se nelas, e somente pelos pais que essa criança nasce. Um ser dessa natureza pode chegar ao tempo normal de nascimento? Sim, algumas vezes, mas então não vive. E a pergunta que não quer calar: quais são, para o espírito, as consequências do aborto? Uma existência nula e a recomeçar. O aborto provocado é um crime, qualquer que seja a época da concepção. Há sempre crime quando se transgride a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre um crime ao tirar a vida à criança antes do seu nascimento, porque isto é impedir a alma de passar pelas provas de que o corpo devia ser o instrumento. No caso em que a vida da mãe estaria em perigo pelo nascimento da criança, há crime em sacrificar a criança para salvar a mãe? É preferível sacrificar o ser que não existe a sacrificar o que já existe. E é correto, é racional ter pelos fetos o mesmo respeito que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido, no caso? Em tudo isto vede a vontade de Deus e a sua obra, e se não tratais levemente as coisas que deveis respeitar. Por que não respeitar as obras da criação, que às vezes são incompletas pela vontade do Criador? Isso pertence aos seus desígnios, a que ninguém é chamado a julgar. Portanto, o mundo físico e o mundo moral nos oferecem a respeito numerosos pontos de comparação. Acreditou-se na multiplicidade da matéria, enquanto o exame se detinha na aparência dos fenômenos. Hoje compreende-se que esses fenômenos
tão variados podem não ser mais do que modificações de uma matéria elementar e única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma ou do espírito encarnado, e não de muitas almas, como as diferentes sons dos órgãos são produtos da mesma espécie de ar, e não de tantas espécies de ar quantos forem os sons. Desse sistema resultaria que, quando o homem perde ou adquire certas aptidões, certas tendências, isso significa que outros tantos espíritos o possuíram ou deixaram, o que o tornaria um ser múltiplo, sem individualidade e, consequentemente, sem responsabilidade. Isto, além do mais, é contraditório pelos tão numerosos exemplos de manifestações em que os espíritos provam sua personalidade e sua identidade. E sobre a influência do organismo? O espírito, ao se unir ao corpo, identifica-se com a matéria? A matéria não é mais que o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, ao se unir ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. Então pode-se induzir da influência dos órgãos em relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e das faculdades morais e intelectuais? Não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Assim, não são os órgãos que lhe dão as faculdades, mas as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então, de acordo com isso, a diversidade das aptidões entre os homens decorre unicamente no estado do espírito. Unicamente não é o termo exato. As qualidades do espírito, que podem ser mais ou menos adiantado, constituem o princípio, mas é necessário ter em conta a influência da matéria, que entrava mais ou menos o exercício dessas faculdades. O espírito, ao se encarnar, traz certas predisposições, e se admitirmos para cada uma delas um órgão correspondente no cérebro, o desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa. Se as faculdades tivessem os seus princípios nos órgãos, o homem seria uma máquina, sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade dos seus atos. Teríamos de admitir que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas, não são gênios, senão porque o acaso lhes deu órgãos especiais. De onde se segue que, sem esses órgãos, eles não seriam gênios, e que o último dos imbecis poderia ter sido um Newton, um Virgílio ou um Rafael, se houvesse sido provido de certos órgãos, suposição que se torna ainda mais absurda quando aplicada a qualidades morais. Assim, segundo esse sistema, São Vicente de Paulo, dotado pela natureza de tal órgão, poderia ter sido um celerado, e não faltaria a maior celerado mais do que o órgão para ser um São Vicente de Paulo. Admitir, ao contrário, que os órgãos especiais que existem são consequentes e se desenvolvem pelo exercício das faculdades, como os músculos pelo movimento, e nada tereis de irracional. Tomemos uma comparação trivial, por bem se aplicar ao caso. Através de certos sinais fisionômicos, reconhecereis o homem dado à bebida. São esses sinais que o fazem bêbado, ou é o vício da embriaguez que o produz os sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem a marca das faculdades. Então, não é exato dizer que os órgãos não exercem influência sobre as faculdades?
Jamais dissemos que os órgãos não exercem influência. Eles a exercem em muito grande sobre as manifestações das faculdades, mas não produzem as faculdades. Esta a diferença. Um bom músico com um mau instrumento não fará boa música, o que não impede de ser um bom músico. E na loucura, qual a situação do espírito? O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões, exerce diretamente a sua ação sobre a matéria, mas, encarnado, encontra-se em condições totalmente diferentes e na contingência de não o fazer senão com a ajuda de órgãos especiais, que uma parte ou conjunto desses órgãos sejam alterados e a sua ação ou suas impressões no que respeita a esses órgãos ficam interrompidos. Se ele perde os olhos, fica cego. Sem os ouvidos, fica surdo e assim vai. Imagine agora se um órgão que preside aos efeitos da inteligência e da vontade por parcial ou inteiramente atacado ou modificado, é fácil de compreender que o espírito, só tendo então os seus serviços órgãos incompletos ou alterados, deve entrar numa perturbação de que, por si mesmo ou no seu fórum íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso já não pode mais deter. E se há uma alteração do cérebro, pode reagir sobre o espírito após a morte? É uma lembrança, um peso que oprime o espírito. E como ele não teve consciência de tudo o que se passou durante a sua loucura, é necessário um certo tempo para que se ponha ao corrente. É por isso que quando mais tenha durado a loucura durante a vida, mais longamente durará a tortura, constrangimento após a morte. O espírito desligado do corpo se ressente por algum tempo da impressão dos seus ligamentos. E o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto de um adulto? Pode mesmo ser mais, se ele mais progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Age de acordo com o instrumento de que se serve. E por que um espírito tem que passar pela infância? Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar. O espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para a qual devem contribuir o que estão encarregados da sua educação. E por que quando um espírito ele vai crescendo e chega numa certa idade, particularmente na adolescência, o espírito se modifica? É o espírito que retoma a sua natureza e se mostra tal qual era. Não conheceis o mistério que as crianças ocultam e na sua inocência. Não sabeis o que são, nem os que foram, nem o que serão. E, no entanto, os amais e acariciais como se fosse uma parte de vós mesmo, de tal maneira que o amor de uma mãe por seus filhos é reputado como o maior amor que um ser possa ter por outros seres. De onde vem essa doce afeição, essa terna complacência, até mesmo os estranhos experimentam por uma criança. Vós sabeis, não é isso que vós explicais? As crianças são os seres que Deus envia a novas existências, e para que não possam acusá-lo de demasiada severidade, dá-lhes todas as aparências de inocência. Mesmo numa criança de natureza má, suas faltas são cobertas pela sua consciência dos atos. Esta inocência não é uma superioridade real em relação aos que elas já eram antes. Não é apenas a imagem do que elas deveriam ser, e não são, e sobre elas somente se recai a culpa. E nos encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso, não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Há sempre os seres pensantes, ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é a bússola desta ciência,
que mais tarde compreendereis melhor. E a antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? Dois espíritos não são necessariamente maus pelo fato de não serem simpáticos. A antipatia pode originar-se de uma falta de similitude do modo de pensar, mas à medida que eles se elevam, as matizes se apagam e a antipatia desaparece. Sendo assim, podemos pensar da seguinte forma: que chegado ao termo que a providência marcou para a vida errante, o espírito escolhe por ele mesmo as provas às quais deseja submeter-se, para apressar o seu adiantamento, ou seja, o gênero da existência que acredita mais apropriado a lhe fornecer os meios a essas provas, estão sempre em relação com as faltas a que deve expiar. Se nelas triunfa, ele se eleva. Se sucumbe, tem de recomeçar. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio e, em virtude dessa liberdade que no estado de espírito escolhe as provas da vida corpórea e no estado de encarnado delibera o que fará ou não fará, escolhendo entre o bem e o mal. Negar ao homem o livre-arbítrio seria reduzi-lo à condição de máquina. Integrado na vida corpórea, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu os ocultasse. Não obstante, tem às vezes uma vaga consciência e eles podem mesmo lhes dar revelados em certas circunstâncias. Mas isto não acontece senão pela vontade dos espíritos superiores, que o fazem espontaneamente com um fim útil e jamais para satisfazer uma curiosidade vã. As existências futuras não podem ser reveladas em caso algum, por dependerem de maneira porque se cumpre a existência presente e da escolha ulterior do espírito. O esquecimento das faltas cometidas não é obstáculo à melhoria do espírito, porque, se ele não tem uma lembrança precisa, o conhecimento que delas teve no estado errante é o desejo que concebeu de os reparar, guiando-no pela intuição, e lhe dão o pensamento de resistir ao mal. Este pensamento é a voz da consciência secundada pelos espíritos que o assistem, se eles atendem a boas inspirações que esses lhe sugerem. Se o homem não conhece os próprios atos que cometeu em suas existências anteriores, pode sempre saber qual o gênero de faltas de que se tornou culpado e qual era o seu caráter dominante. Basta que se estude a si mesmo e poderá julgar o que foi, não pelo que é, mas pelas suas tendências. Com todas essas explicações, podemos mais uma vez constatar que o nosso Deus, o nosso Criador, como Ele é perfeito, como Ele nos dá todas as explicações racionais para que nós possamos entender algumas situações que pelo qual passamos, vemos, sentimos, e porque o nosso amadurecimento a cada dia que se segue. E nesse contexto grandioso, a única coisa que podemos fazer é acreditar e confiar plenamente, pois somos guiados por um Deus que já tudo programou e nos dá todas as ferramentas e tudo aquilo que é necessário para nos alicerçar sempre no bem. Que possamos assim, nessa luz divina, agradecer ao plano maior, a esse Deus misericordioso. Que possamos assim agradecer à casa dos tarefeiros e que possamos assim pedir a que toda essa espiritualidade possa trazer para nós cada vez mais instruções, conhecimentos e que possamos assimilar e colocar em prática tudo aquilo que há de melhor. Que possamos sim refletir sobre os nossos erros e corrigi-los, já que estamos aqui e que é aqui que nós temos que corrigi-los. Vamos pedindo bênçãos para a nossa família, vamos pedindo muitas bênçãos no nosso ambiente de trabalho,
aos nossos vizinhos, amigos e, porventura, algum inimigo. Vamos pedindo por tantos hospitais, por tanta gente doente, por tantas pessoas no vício, tantas pessoas com deficiência de entender, de compreender, de assimilar as situações melhores, que estão em conflitos internos. Vamos agradecendo à Casa dos Tarefeiros, ao Dr. Antônio por essa oportunidade. Que a casa nossa do Dr. Antônio seja sempre abençoada. Que esta água que contém já esta gotinhas salutares que durante todo o Evangelho os Espíritos colocaram, continuem sendo sempre abençoadas. E assim, com a permissão do plano maior, eu vou dando por encerrado mais este Evangelho no Lar, agradecendo a você por nos permitir entrar em seu lar. Que assim seja, graças a Deus.